Olá, boa tarde. Em Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 até o 9, nos fala sobre a Torre de Babel. É que nem eu digo, tem maneiras de ensinar, evangelizar e pregar. O que é, naquela época, a Torre de Babel? Naquela época, a Torre de Babel, eles estavam fazendo uma torre e disseram, façamos tijolos, certo? Para construir uma torre. Eles queriam chegar até o céu com as pessoas. Para os dias de hoje, o que é a Torre de Babel? Certo? Naquele tempo, a Torre de Babel, com as pessoas em redor da Torre de Babel construindo, todo mundo falava uma língua só, como se fosse todo mundo falasse o português. E o Senhor Deus confundiu as línguas. Ou seja, começaram a falar em alemão, começaram a falar em brasileiro, começaram a falar em japonês. Aquelas pessoas. Mas para os dias de hoje, o que é a Torre de Babel? A Torre de Babel para os dias de hoje é uma pessoa, certo? Que se coloca como uma torre. E em redor dessa pessoa, junto com ela, tem outras pessoas que são problemas, certo? Naquela época, Deus confundiu as pessoas, a língua deles. E a Torre de Babel simboliza um homem cercado, rodeado de problemas. Um homem, uma pessoa, certo? Que trapassa e está rodeado dele, cheio de problema de pessoas que trapassam, fazem trapaça. São pessoas problemáticas que cercam uma pessoa, que iludem uma pessoa, que querem colocar aquela pessoa no alto de uma torre, mas são pessoas, certo, enganadoras, são pessoas perseguidoras, cheias de problema, como o homem da Torre de Babel. É um homem que logo o que acontece? Se dissolve. Se você fizer pegar um papelão e se você fizer um castelo de papelão pequenininho, de 1 metro por 1 metro quadrado, o que acontece? Se você colocar na chuva e deixar lá, vai se derreter, vai molhar, ele vai começar a se embrulhar. E a Torre de Papel foi assim. Eles queriam fazer essa torre chegar até o céu. E essas pessoas que têm esse problema que está ao redor da torre, são essas pessoas, certo? Cheia de ilusão, cheia de história, cheia de conversa, certo? Que querem levantar um homem como uma torre para chegar até o céu. São pessoas que querem andar todos ensapatados, todos engravatados, querem andar, sabe, por cima, andando nas nuvens dos States. São pessoas que se enganam a si próprios, são pessoas confusas da Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? A Torre de Babel é Satanás, é a mentira de Satanás, é o engano de Satanás. É a pessoa que usa a palavra, ela quer construir uma torre, ela quer chegar no alto, sabe? Mas não é assim. É como você escalar o Monte Everest e chegar lá em cima e se deparar sozinho, sem ninguém do teu lado. Não é assim. Você tem que entrar na barca, certo? Com Jesus do teu lado e saindo procurar pessoas para encher a barca. O que é a barca? A barca ela simboliza a pessoa que tem o caminho, que conhece o caminho que leva as pessoas até Jesus, até onde Deus está. Se você está no lado de lá se você está no lado de lá da margem do lago e eu tenho uma barca e tenho Jesus, o que vai acontecer? Eu vou até onde você está, vou ter que colocar na barca e vou trazer para Jesus, vou ter que tirar de lá, porque o teu problema é atravessar a margem, atravessar o lago, atravessar o mar. Às vezes é uma dificuldade, é um problema que você tem. Certo? Às vezes é falta de trabalho ou aconteceu alguma coisa, você fica desolado de um lado lá, você fica sozinho, como se você estivesse numa ilha abandonada. Certo? Você fica ali. E essas pessoas que fazem tais coisas são semelhantes à Torre de Babel. Certo? É um homem cheio de problema, cercado por pessoas com mais problema ainda que não sabem o que falam. A confusão de língua, quando uns começam a falar uma língua, outro de outros, para os dias de hoje, são pessoas que não sabem o que falam. São pessoas que não conhecem a vida, não viveram, não conviveram, certo, com a realidade da vida. Que julgam, que maltratam as pessoas. Então, assim, essas pessoas constroem, sabe, as suas ilusões na Torre de Babel.
Como fazer um caixote de papelão, fazer um castelo e colocar na chuva e achar que vai ficar tudo bem, para chegar até os céus, construindo tijolos, pisando nos tijolos, ou seja, pisando em cima de pessoas. Aqui eles estavam amassando tijolos, fazendo tijolos. Eles estavam, naquela época eles fizeram. Mas a simbologia para os dias de hoje, fazer tijolo, amassar o tijolo, pisar no tijolo, é pisar em cima das pessoas. Para construir algo, pisando na cima das pessoas. Achando que vão se dar tudo bem, que vai ficar tudo bem. Mas querem o quê? Querem comer caviar nos States. Não adianta de nada. Então é assim, tem que ser uma pessoa boa. Como tá, se não me engano, é aqui em Eclesiastes, quer ver só? Deixa eu ver aqui se eu estou certo. Eclesiastes, é eclesiástico, na verdade. Não, é mais pra cá. Eu acho que eu perdi agora. Eu acho que é eclesiástico, mas eu perdi aqui. Mas eu vou ver se eu consigo encontrar. Tem um versículo em Eclesiastes que diz assim, ó. Assim, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor em 3 vezes, em triplo. Pro Pai, pro Filho e pro Espírito Santo de Deus. Para nós ter o Espírito Santo de Deus, para nós ser obediente a Deus, para nós fazer o que Jesus quer que a gente faça com as pessoas. Não ser uma torre de problema, uma torre de confusão, querendo pisar nas pessoas como muitos fazem por aí. Certo? Querem construtores, certo? Que são, na verdade, são cepo para pepino. Ou seja, são toco de marabode, preso num toco de marabode, certo? Fazendo outras pessoas tropeçar. São pessoas com problemas, são pessoas com dificuldades de caminhar, de andar. Querem se aparecer para as pessoas, querem ser vistos pelas pessoas, achando que as pessoas são tijolos para eles pisar em cima. Para eles amassar, certo? Jogar no sol quente e deixar lá para usar da maneira que eles acharem melhor. E não é assim. Então, assim, a torre de papel, a confusão são essas pessoas. Certo? Eu peço que, em nome de Jesus Cristo, você seja uma pessoa abençoada, você seja uma pessoa que caminhe na presença de Jesus Cristo, que deixe Jesus Cristo entrar em sua vida. Busque a arca, busque, certo, a arca do Senhor em sua vida, que é o Espírito Santo. Entre na barca de Jesus Cristo, que é a barca do bem. Porque se nós trazer para os dias de hoje a arca de Noé, o que é a arca de Noé naquele tempo? A arca de Noé simboliza, com Noé lá dentro, o Espírito Santo de Deus. Você é uma arca com o Espírito Santo de Deus. Naquela época era Noé. Noé, seu filho Sem, Cã, Jafé, a sua esposa e as esposas dos seus filhos, que com Noé dariam 8. O que é? Aos dons e frutos do Espírito Santo. Certo? O que é para os dias de hoje a arca que muitas pessoas têm? Tem bicho por dentro, mas não tem o Espírito Santo. Não tem os dons. Age com interesse de coisas assim indesejáveis que não vai trazer lucro nenhum para a pessoa, sabe? Que vai iludir a pessoa e a pessoa vai se encher do quê? Vai se encher de uma ilusão, de uma torre de Babel, como naquele tempo eles estavam fazendo, uma torre para chegar até o céu. E o que eles querem fazer isso? Querem fazer uma torre para chegar até o céu, para ser visto por Jesus. E o que acontece? Jesus confunde a língua deles, por quê? Porque são trapaceiros, são mentirosos, são enganadores. Jesus disse, ele usa os que não são para confundir os que são. Você não precisa querer aparecer, não precisa, certo? Eu peço que em nome de Jesus Cristo você seja uma pessoa abençoada na palavra, seja sempre cheio do Espírito Santo em sua vida, sempre deixe dentro da sua casa, ali num lugar, assim na mesa, na sala, no teu quarto, o louvor da harpa cristã. Sabe? É uma benção. Pode acreditar que eu estou dizendo para você. Não estou mentindo. Estou sendo sincero. É pecado mentir. Eu estou aqui falando para os meus filhos, para os meus netos, para todos eles, para eles saber, para as pessoas saber, para aprender, certo? A palavra de Deus. Certo? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que falar o que a gente sabe e falar a verdade para as pessoas entenderem. Não pode mentir, é pecado. Tá bom? Eu peço em nome de Jesus Cristo que vocês sejam pessoas abençoadas, cheias do Espírito Santo. Não precisa ser torre de Babel,
certo? Se a Torre de Babel está te confundindo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer que nem Moisés fez. Você tem que fugir do Egito, ficar longe dessas pessoas, ir para um lugar deserto, fazer outras amizades, esquecer e voltar de lá com a sabedoria e o conhecimento de Jesus Cristo. Se vocês olhar lá, lá em Moisés, vocês vão ver que ele fugiu do Egito. Ele não quis chamar filho da filha de Faraó. Ele fugiu, foi para outra cidade, foi fazer amizade com outra pessoa. Quando ele voltou de lá, ele voltou com o Espírito Santo de Deus. Voltou com Jesus do lado dele, no coração dele. Primeiro ele aprendeu o que não era para aprender, aí esqueceu aquilo que era para esquecer, que ele aprendeu, e aprendeu as coisas de Jesus, ensinado pelo próprio Jesus Cristo. E é assim que nós temos que ser. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que sejam pessoas felizes, pessoas boas, que possamos sempre nos ajudar uns aos outros, fazendo o que é certo e reto, aos olhos de Jesus Cristo. Que Deus abençoe minha família, meus familiares, e abençoe a família de cada pessoa do globo Terra e dos outros planetas existentes em todos os lugares, tá bom? Que Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus Cristo.